Olá, ouvintes e telespectadores. Estamos aqui novamente com o nosso MMD Talk, seu podcast de Direito, Atualidades e Empreendedorismo. Eu sou o Gustavo Marques, @GutoRMarques. Estou mais uma vez aqui na presença destes ilustres colegas, companheiros de bancada, de uma convidada que participa pela primeira vez e será apresentada na sequência. Teremos novidades. Estamos também no YouTube, no Spotify. Curta, compartilha. Te inscreve nos canais. E nos busca lá. Comigo aqui esta noite, de novo, ele sempre escondendo com sua boina o platinado. Jaime Matos, advogado lá sócio do MMD Advogados. E tu me encontras no Instagram, @jaime.dematos. Ex-patinador? Não. Panelista? Quase aposentado. O joelho, as lesões estão muito... mas vamos voltar. Jogador caro. Jogador caro, passada diferenciada. Tá louco? Conosco também... Eu, a Renata, que hoje sou obrigada a estar aqui de casaco, que eles ficam colocando o ar-condicionado muito frio nesse estúdio. E aí me obrigam a gravar de casaco. Não é fácil ficar aqui no Polo Norte. Tu me encontras no Instagram, Renata Emidreiro. Renata, @Renata Emidreiro. Isso. Somente no Instagram? Ainda só no Instagram, no TikTok, só pra olhar o vídeo dos outros. Mas em breve vão começar a gravar. LinkedIn. E todas as outras redes sociais nós temos, né? Talvez não usasse tanto quanto deveria. E Jaime, faça a apresentação da nossa convidada. Estamos aqui com a nossa amiga Angélica. Ela é funcionária da Cooperativa Languiru. Vamos fazer diferente. Deixa que ela se apresente. Só para fazer a chamadinha. Exatamente. Te apresenta para nós, Angélica. Apresenta para os nossos teleouvintes. Então, me chamo Angélica Herbert. Trabalho há 12 anos na Cooperativa Languiru. Iniciei como jovem aprendiz nessa empresa, então prezo muito pela qualidade nessa questão de introduzir ao mercado de trabalho todo empregado, por toda primeira oportunidade é muito importante e deve ser sempre valorizada. E então meu @ é herbert.angelica. Me sigam, sou formada em Direito, sou advogada também, mas atuo normalmente como preposta. Tá certo. E hoje está aqui, sem me esquecer, né? Já me passando. Não podemos esquecer nunca. Com o oferecimento daqueles que nos levam até vocês, nos colocam no Spotify, no YouTube com qualidade, né? Deixando de lado, né? Ainda que com as nossas imagens cansadas, nos levam lá, né? Falo por mim, pelo jeito. Exatamente. Nos levam lá. As meninas abrilhantam esses episódios. Facilitam o trabalho para eles. Exatamente. @Nabai Studios, @Bruno Schneider, UB. Valeu, Vini. Obrigado aí, Bruno. Subam os aplausos. Essa noite, ou neste episódio, trataremos sobre o Código Civil e mais especificamente sobre uma comissão que foi instalada no Senado Federal para fazer uma revisão e uma atualização do nosso Código Civil. Renata, o que nós podemos trazer sobre esse tema? Nós podemos trazer sobre esse tema que o nosso Código Civil, ele é um código que não tem acompanhado tanto a modernidade legislativa do país e por isso que se instaura essa comissão para revisão, principalmente porque nós já temos muitas legislações complementares que precisam fazer parte do Código Civil e as comissões foram instauradas para que essas novas leis sejam incorporadas pelo Código, acompanhando as novas tecnologias e também as novas legislações como a LGPD. Mas primeiramente, Jaime, o que é o Código Civil? O Código Civil, para as pessoas que não têm essa familiaridade, é um conjunto de leis que tem o escopo de regrar as relações civis entre as pessoas, sejam contratos, direito de família,
direito das empresas, várias outras, famílias, sucessões, os inventários, Responsabilidade civil. Vários temas do cotidiano das pessoas têm regras positivadas, ou seja, estão lá dentro do Código Civil, que nós temos que seguir essa lei, né? E é bom, eu acho importante trazer que o primeiro Código Civil brasileiro ele foi promulgado em 1916. E como a Renata estava falando, essa revisão ela é importante por conta do avanço tecnológico. Só que o antigo Código Civil vigiou durante quase 100 anos. Que de 1916 até 2002 nós tivemos aquele código. Um código, então, extremamente desatualizado, já estava desatualizado. E o mais maluco de tudo é que o código vigente começou a ser, vamos dizer assim, revisado. Ele começou a ser projetado em 1969. E ficou pronto rápido! Ficou pronto em 2001. Cara, levou quase 30 anos. Então ele já chegou desatualizado. Já chegou desatualizado. O quanto que não muda durante tantas... São décadas, né? Claro. As relações... tratando num cenário aí, vamos trabalhar com a ideia de organização social, a gente estava vivendo a ditadura, o período de ditadura no Brasil, quando estava sendo desenhado o início desse código. Sim, o Código Civil anterior, ele estava vigente num período da Constituição Cidadã, que alterou diversos pontos ali, então eram situações que eu não trabalhei nesse código com as leis. Quando a gente se formou já estava vigendo o novo Código Civil. Inclusive toda a faculdade a gente fez estudando o novo Código Civil. Para nós acho que foi bastante importante, que a gente começou a faculdade em 2003. Então a gente acabou, vamos dizer assim, aprendendo já. Exatamente. Vocês tiveram sorte, aprenderam ainda dentro da faculdade, que já tinha se formado, teve que aprender tudo de novo. Exatamente. E foi, eu acho que essa questão que a Renata trouxe, ela é muito importante e não pode, tanto que essa comissão ela tem um prazo de 180 dias para trazer um resultado, trazer um parecer. E isso é muito importante, esses prazos serem mais exíguos, porque hoje as relações humanas, relações comerciais, elas estão mudando a cada dia praticamente. Então a tecnologia permite isso, né? Então acho que é importante ter um prazo muito mais curto e que não se pode esperar 10 anos, 5 anos, 1 ano. Um ano já é muito de debate para alterar essa lei. Acho que nesse momento ali, né, que te levou 32 anos para fazer a atualização desse novo código, desse código novo não, né, desse código anterior, do código vigente 2002, já foi um tempo muito longo, né, mas hoje existe uma necessidade, né, muito maior dessas atualizações, né? Se a gente fizer não precisa traçar só por isso, mas fazendo um comparativo em função daquilo que teve de mudanças. Não vamos falar de avanços, mas de mudanças. Durante a pandemia do Covid-19, né, a gente viveu em 2 anos mudanças significativas, né, em diversas searas assim, dentro da dinâmica do cotidiano, que logicamente afetaram essa dinâmica da vida no direito, né? Um dos exemplos, acho que muito importantes, é o contrato de compra e venda. Tem lá no Código Civil hoje uma previsão do contrato de compra e venda, mas ele deve ser atualizado já com previsões mais modernas de um contrato de compra e venda digital. Tem algumas coisas esparsas. A questão também, já me pergunto, tá falando do contrato digital, da assinatura digital. Exatamente, também. Que hoje em dia, né, a maioria dos contratos tu faz com reconhecimento de firma. Mas a grande maioria das pessoas hoje já tem um certificado digital para poder assinar. Ou então daqui a pouco assinam através até do Gov.br, que é um sistema disponibilizado pelo governo que tu usa, por exemplo, para acessar o meu INSS,
para acessar o cartão do SUS, para acessar inúmeras informações do governo, e tu pode, inclusive, assinar documentos utilizando o GovBR. Então, nós precisamos que o código seja atualizado a essas modernidades e que preveja também que a autenticação de assinaturas de documentos através dessas novas modernidades sejam possíveis. O que hoje, legalmente, ainda não é. É interessante falar, né? A gente fez recentemente a venda de um imóvel ali de titularidade minha, do Jaime e do Luiz Otávio, né? E foi até, eu me surpreendi bastante que foi a escritura feita de forma virtual, né? Uhum. Nós fizemos o acompanhamento com o tabelionato. Exatamente. No ano passado, acredito que no final do ano passado, deve estar fazendo um ano agora, tinha também uma situação de um inventário. Um inventário consensual, tudo certo. Era uma família com 4 herdeiros, um imóvel e aí nós montei todo o processo, passei pro tabelionato e aí num determinado dia a tabeliã entrou em uma videoconferência comigo, com a família. Todo mundo ali se fez a assinatura. Cara, coisa de 5 minutos estava pronto. E não precisou se deslocar até Porto Alegre. Isso aí é muito interessante, muito... E isso aí tem que estar previsto, entende? Nós fizemos tomando um café, né, num estabelecimento comercial, tomando um café, fizemos por vídeo e depois assinatura virtual. Exato. Mas isso é uma realidade que a legislação já permite, só que precisa ter essa revisão, essa atualização dentro do Código Civil, né? Exatamente. Adequar diversas outras situações ao nosso dia a dia aqui hoje. Trazer essa segurança jurídica para as relações que as pessoas têm no seu dia a dia, né? Que é a compra e venda, o contrato de locação, N situações. Hoje tu pode estar, então, negociando alguma coisa à distância, seja onde for. Uhum. E essa previsão, essa segurança é necessária. Perfeito. E uma das coisas que tem que estar dentro do Código Civil, que ainda não está, e nós temos uma pessoa... Expert. Essa aí é demais. A proteção de dados. Sem sombra de dúvidas. Ela já está dentro da previsão da Constituição Federal, né? Ela já é um direito fundamental de todos os cidadãos brasileiros. Mas ela sim precisa estar incorporada ao Código Civil, porque hoje as pessoas que detêm dados são as pessoas que dominam o mundo. Elas dominam as relações comerciais, elas dominam qualquer relação de emprego, inúmeras relações. As pessoas que detêm dados acabam dominando. Tu fala isso por causa do TikTok? Também, o TikTok também é importante. Eu achei que era por causa do cérebro. Não. É só por causa do TikTok mesmo. O Pink. E o cérebro, que vão dominar o mundo. Né? Tu falou que dominar o mundo. Não, tá certo. Se o cérebro tiver os dados... Mas acredita-se muito que com a questão do avanço da inteligência artificial e o avanço do domínio sobre os dados, as pessoas que detêm maiores informações vão acabar dominando a situação. Até na Dacta, que é uma empresa parceira nossa, enfim, uma live, inclusive, que o Gustavo participou com o Alisson, nós falávamos sobre o que se imaginam que aconteçam no futuro com os eletrodomésticos. Talvez o Gustavo ainda lembre dessa situação, e o exemplo do Alisson era que daqui a um determinado tempo as geladeiras vão conseguir fazer a leitura dos produtos que tu mais consome, quais são os produtos que tem dentro da geladeira, e te sugerir a lista de compras. E já tem. Já tem. Olha aí, temos uma nova informação, tá vendo? Que loucura! O próximo passo vai fazer as compras pra ti e vai mandar pra casa. Mas é o avanço da tecnologia e das novas situações que se colocam no dia a dia. Não se torna tão impossível, né? Porque existem aplicativos para tu fazer a de compra. Exato. Então tu deixa a lista pronta e daqui a pouco ele vai Mas eu estar ainda fazendo preciso sua abrir a porta pro entregador? Não, daqui a pouco também não precisa mais, entendeu? Daqui a pouco também é essa funcionalidade. compra. Tem pequenos detalhes práticos que ainda vão ter que ser ajustados. Isso. Exatamente. E uma das coisas também que é importante, ali no escritório a gente está começando a ter isso aí de forma um pouco incipiente, mas a gente pretende dar andamento nisso, que é a inteligência artificial. Isso não tem nada no Código Civil hoje, e isso precisa estar regrado.
E eu, esses dias, assisti uma entrevista que é muito interessante. Que o cidadão falava sobre aplicativos de bancos. O aplicativo do banco, hoje, ele é algo estático. Mas, na visão dele, poderia ser como se fosse uma rede social. E esse aplicativo conversar contigo. Então, vamos lá. Tu tens lá, te dá uma mensagem dizendo que estava vendo ali na tua conta, tem um saldo, tem 2 contas para pagar, que tu paga recorrentemente todos os meses e elas já estão pagas. E tem 3 outras contas que elas não estão na recorrência e te pergunta se tu quer pagar, porque tem saldo na conta. E aí ele vai olhar e vai te dizer assim, tchê, olha só, tava olhando aqui, ainda depois de pagar essas contas tudo, vai te sobrar um determinado valor. Eu estive olhando, analisando aqui diante dos teus padrões de aplicações financeiras, tu tem esta sugestão. Quer investir? Cara, isso é perfeitamente possível, perfeitamente viável, né? Os bancos podem fazer isso e eu acho que em breve vai ter essa possibilidade. Não, mas os bancos, eles... Eu não gosto disso, mas cada vez que tu tem algum valor disponível ali sem movimentação, ele já fica te questionando, né? Me questiono se o Gustavo não gosta do valor disponível. Não, eu não gosto de... Ou deles questionando. Tá o valor. Quer fazer uma aplicação? Quer fazer não sei o quê? Quer fazer não sei o quê? É muito estático. Por exemplo, o banco que eu tenho conta, ele só diz assim, tu quer aplicar na poupança? É um questionamento estático. Vai ter um desdobramento, claro, mais inteligente nesse ponto. Mas eu não gosto já de botar em débito automático. Cara, o Gustavo é impressionante. Ele tá numa época, parece da época da máquina de debulhar milho. É verdade. Da máquina de datilografia. Datilografia. Quem aqui não usa? Fez curso? Claro. De datilografia? Sim, eu tenho curso também. Mas eu sou velho. Platinado. Por favor. Tá Vovô louco. garoto. Experiente. Não, se o Gustavo é da época da máquina de datilografia, o chat GPT, ele odeia. Ele nem sabe o que é. Nós estamos nos adaptando. Não, ele já sabe. O Rafa já tá usando na escola pra fazer os trabalhos. Estamos nos conhecendo. O Rafa já não chega pra Alexa e pergunta quanto é 2 mais 2, Alexa? Não, a Alexa lá em casa não entrou, porque essas coisas não dá ainda. É verdade. É um problema. Mas é aquela coisa. Eu tenho que me adaptar a essas modernidades. Mais cedo ou mais tarde. Bueno, então, prosseguindo aqui no nosso tema, essa comissão, dentro dessa comissão, foram criadas... Qual comissão? De revisão. De revisão do Código Civil. A gente falou dela há muito tempo, tempo. Já nem sabia que comissão era essa. Não, tamo lá ligado, no início do velho. nosso episódio. Cara, foram criadas 8 subcomissões, conforme os livros do Código Civil. Tá muito religioso também. Menos uma, que é de direito digital. Essa é uma inovação. Tá? E tem um e-mail, nós vamos passar aqui. Que vai estar passando aqui embaixo na tela. O Bruno Schneider vai dar um jeito colocar ali nisso. pra nós. Ou Aplausos. Aplausos. E se não conseguirmos colocar no Não, GT, Ele vai conseguir. Ele vai conseguir. Ele vai, tá louco? Estar na descrição do vídeo. Tá louco? Exatamente. Respeita o Bruno, ele consegue tudo. CJC OD Civil sugestões sentiu @senado.leg.br. Tá? É um e-mail um e-mail disponibilizado pelo Senado, né? Também dá para fazer a busca pelo Google, mas é um e-mail que eles estão colocando à disposição para sugestões. Dentro dessa dinâmica dessas comissões, ou também assim de forma geral, né? Para que sejam avaliados esses assuntos, para que eles possam ser incorporados da melhor forma dentro dessa revisão do Código Civil. Tem alguma previsão, Jaime, em relação a compilar essas informações, ou ainda está dentro desses trabalhos que tem? Eles vão fazer várias etapas, né? Uma das etapas agora que que tem o objetivo mais de ampliar debate é a realização de audiências públicas. Vão ter várias cidades, São Paulo, Porto Alegre e em Salvador.
São apenas essas 3 cidades ou o início é nessas 3 cidades? A notícia que se tem é que seriam nessas 3 cidades, mas provavelmente vai haver em outras, né? Eu não sei e digo por quê, porque né, Regionalizados, né? Sul. E mais do que isso, tu pega São Paulo como um centro populacional maior, Porto Alegre ainda que seja um centro menor de população e a região sul de forma geral, existe uma polarização dessa dinâmica do litígio processual muito grande. E talvez Brasília vá albergar o restante das regiões norte e centro-oeste. Pode ser. Né? Enfim, de qualquer sorte. Mas é importante, é um movimento importante que se aconteça, né? Não precisa esperar 90 anos de novo para fazer uma atualização. Não podemos esperar. Não é prudente. Mas então vamos nos encaminhando para mais um encerramento desse nosso episódio, trazendo a dica da Renata, uma bela leitura para você que nos acompanha. Sabe que agora mudou o patrocínio, né? Agora não é mais Netflix, agora é Disney. Não, até semana passada era só podcast. Não, tá louco? Agora vou indicar Elementos, que é o novo... Já olhou? Eu não olhei, mas o Rafa gostou bastante. Ah, tá. O Gustavo tava começando a ficar atrasado. Tinha uma época que ele olhava com as crianças. Ele era mais rápido nisso. Elementos é um novo filme da Disney, é um filme extremamente interessante, que ele fala sobre a convivência da terra, do ar, do fogo e da água na mesma cidade e conta a história do foguinho, que não é o foguinho, é a chama. Eu vou pedir desculpa que eu não lembro o nome dos personagens. Que vai acabar tendo um envolvimento com a água e aí mostra como esses elementos conseguem ou não conseguem viver juntos. E aí vou deixar para que vocês descubram se conseguem ou não conseguem viver juntos. Mas eu, como sou uma manteiga derretida, já aviso que é um filme que se você é um pouquinho manteiga derretida, vai chorar. Eu sabia que ia vir essa informação no final do episódio. Traz os nervos à flor da pele. Gustavo, é o 3º episódio que eu tenho que avisar para as pessoas que eu não estou grávida. Tu entendeu? 28 semanas já. É inacreditável. Sabe o que é isso? Isso aí é pior, porque isso aí parece aquela história do menino que ficava dizendo: olha o lobo, olha o lobo, olha o lobo. Aí quando o lobo apareceu, de verdade, toda a população não acreditou nele. Quando eu estiver grávida, ninguém vai acreditar em ti, Gustavo. Ninguém. Eu não tô grávida. Essa doeu. Jaime Matos. Eu vou fazer uma pergunta, mas eu vou deixar assim. Vamos deixar pra fora do ar. Uma dica de um livro, tá? Um livro hoje? Que pode ser um filme. Um livro hoje. Cara, um livro, na verdade, é uma biografia, vamos dizer assim. Qual foi a última biografia que tu leu? Cara, eu acho que até foi essa mesmo. Vale tudo. Tu leu ou tu ouviu? Essa eu ouvi. Mas essa foi só uma pergunta pra rememorar a gloriosa entrevista do... O Jaime, ele já teve épocas que ele ouvia muito audiobook. Entrevista do Bial. Esse aqui foi um audiobook. Um audiobook. Inclusive, alguns trechos eu ouvi junto. Muito interessante. Vale Tudo, do Tim Maia. E esse audiobook, ele é gravado, né, pelo escritor do livro, que é o Nelson Motta, que era produtor cultural, produtor musical, e era um cara que era muito amigo do Tim. E o Tim Maia conta a história dele, ele é um cara muito intenso, vamos dizer assim. Ele pra mim, era um gênio da música, sempre foi um gênio da música, mas era um cara que nunca se cuidou e nunca teve uma vida um pouco mais regrada. É muito engraçado e ao mesmo tempo vamos dizer assim, um pouco triste, porque tu vê um talento gigantesco desperdiçado. Vale a pena. Vale a pena? Vale a pena. Vale tudo? Temos o filme também. Tem um filme também, é verdade. O único porém, eu acho, desse relato... Sempre dizem, Jaime, que tu ia dizer, o filme não. Sempre dizem que o filme não é tão legal quanto o livro. Não é tão legal mesmo. Eu prefiro o livro. Ainda mais ouvi-lo.
É legal, cara. É legal. Não, mas a única ressalva seria melhor ainda se fosse na célebre voz de Cid Moreira. Aí sim. Boa noite. Angélica, uma dica cultural, gastronômica ou etílica? A minha dica é de um livro. Ó! Feliz Ano Velho. É um livro que traz uma história de um atleta que sofre um acidente. E ele começa a rever todas as questões da vida. E traz muito essa ideia de tu valorizar cada momento. Porque tu nunca sabe o dia de amanhã. E daqui a pouco, coisas que eram simples pra você fazer antes, você deixa de fazer de um dia pra noite. Muito legal. Não vou dar muitos spoilers sobre o livro, mas Leiam o é livro. muito... É um livro bem interessante, realmente. Já leu esse livro? Não li, mas eu já vi algumas resenhas. Ele leu o resumo na internet. Pior que não, cara. Eu vi uma entrevista de um cara falando sobre o livro e me pareceu muito interessante. Vice? Tá aí. Excepcionalmente hoje, Ó. minto porque eu já fiz isso uma vez. Vou seguir as sugestões, né, da Renata, a linha de raciocínio? dicas. Tá. E vou dar uma dica de um filme que eu assisti recentemente com o Rafa, que não é um filme infantil, que eu tive que assistir dublado. Acontece. Não é também uma boa credencial, mas ele acaba tratando de temas que me agradam, que envolve viagem no tempo, essas elucubrações, e de uma certa forma é isso que está acontecendo bastante no universo dos heróis aí, que são os metaversos ou esses, não sei como é que chama, gente. Não sei também, Multiversos. cara. Multiverso. Multiversos. Entendi. O filme do Flash, que eu não sei se chama apenas Flash ou não. Ai, isso eu não vi. Na minha época era o The Flash. Era o The Flash, que era com o Mel Gibson, o seriado, que era bom. Mas bem interessante o filme. E dentro dessas, com um pequeno spoiler, né? Dentro dessas linhas de multiverso, agora antes era só a Marvel tratando com essa linha. Uhum. Agora a DC também, ele consegue trazer o Batman da minha época, Ó. né, dentro do filme. Então foi bem bacana. Legal. Foi inusitado. Eu fui assistir porque o Rafa gosta do Flash. Eu não era dos meus heróis. Nessa época que o Mel Gibson fazia, era bem bacana aquele seriado. Legal. Mas me surpreendeu quando eu vi o Batman da minha época. E encerramos então mais um episódio. Agradecemos a presença, a primeira participação da Angélica. Participação da Angélica. Muito ainda, né? Singela. Tímida. Né? Não... Estreia sempre complicado. É. Daqui a pouco vai. É melhor não dar muita corda. Não, é assim que a gente gosta Em pouco tempo ela já vai estar aqui se apresentando como a host deste projeto. desse projeto. Valeu, pessoal. Curta, compartilha. Te inscreve no canal. Bruno Schneider UB, sobe os aplausos. Até! Abraço. Deu até que dizer.